Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Devaneios Filosóficos, agora no bloco Não Monogamia e Anticolonialismo. A ideia aqui é a gente discutir a partir de teorias, de depoimentos e relatos e muita reflexão, o que nós entendemos por relações afetivas e como que nós podemos descolonizar essa noção inteira que nós construímos ao longo do tempo sobre o que é o amor, o que é amar e o que são as relações humanas. Vem comigo que temos muita coisa interessante para falar. Você já parou para pensar? Você já ouviu falar em não monogamia por conveniência? Algumas pessoas vão chamar também de não monogamia gourmet, não monogamia com glitter, coisas do tipo. Eu já quero começar dizendo que não monogamia por conveniência, o não monogamia tem que estar entre aspas, porque na verdade não se trata de não monogamia. E aqui também para adiantar duas coisinhas muito importantes. É possível que ao falar de não monogamia por conveniência, apareça também um sentimento, uma dúvida, uma curiosidade se eu estou falando de modo generalizado também para pessoas que estão agora descobrindo a não monogamia, que estão entrando nesse lugar de não monogamia e se realmente não monogamia faz sentido quando a gente chama de não conveniência e que todo mundo que vai entrar na não monogamia já tem que entrar sabendo de tudo. Então vamos diferenciar o que é não monogamia por conveniência e o que é a não monogamia quando a gente se propõe a pensar para fora das caixas monogâmicas. Dito isso, pensemos. A gente sabe, eu já falei também ali naquele primeiro episódio que não monogamia é essa que a gente está falando, já conversamos também aqui sobre relacionamento aberto ser ou não uma não monogamia, já falamos sobre a monogamia de modo assim centrado, né, na ideia de monogamia, e aí vem essa coisa, né, de que as pessoas no mundo, tão melhor seria a vida se a gente entendesse que não precisa ter tantos rótulos de relação, que as relações pudessem somente acontecer, pudessem somente estar por aí. As pessoas se gostaram, acharam interessantes umas às outras, curtiram aquela pessoa, a ideia, o pensamento, o corpo e etc. E a partir daí vai construindo suas relações dentro do que for possível. Porém, a gente sabe também que não é assim. A gente vem de uma herança colonial que acabou que construiu a nossa sociedade. Aqui a gente vive no Brasil, vamos falar de Brasil, mas a gente pode pensar em várias e várias sociedades ocidentalizadas e também em outras sociedades, outras populações, onde o viver e o produzir afeto, gênero, família, etc., está colocado nesse lugar onde existe uma certa exclusividade afetiva, de vivências, de quantidade de pares. Então é preciso, né, a gente entender do que a gente está falando quando está falando de não monogamia, de relações, e saber que, ao falar de monogamia, a gente está falando de um conjunto muito complexo de regras, de normatividades, de estruturações e instituições sociais que vão legitimar uma relação que é baseada no conceito monogâmico. Ou seja, esse conceito monogâmico que foi trazido de uma visão europeia que começa ali com a ascensão da burguesia, mas não somente, né? Mas começa ali com a ascensão da burguesia, tem o seu fortalecimento na noção de capitalismo. A família, ela é indispensável, sobretudo nas classes trabalhadoras, para continuar produzindo mão de obra. É na família que a produção da mão de obra acontece e vai fornecendo e produzindo e reproduzindo seres humanos que vão servir de mão de obra para manter o sistema capital funcionando. Estamos entrando na era da informação, da inteligência artificial. O que vai ter de transformação a partir daí, a gente está para descobrir. Mas não vai deixar de ser diferente em lugares em que a família ainda, em populações em que a família ainda é esse lugar de produção trabalhista, de produção proletária, são povos proletários. Então a família, ela entra na história da humanidade a partir do capitalismo. O neoliberalismo vai encher a bola da família e num lugar em que é reprodutivo. A família precisa existir, o modo de funcionar e de construir a identidade, inclusive de amor e de afeto, passa muito pela família. Não só do ponto de vista de que a família
é aquele lugar onde o afeto seria ou deveria, em tese, ser o lugar mais profundo e mais intenso e mais elaborado, como também na noção de onde a gente vai, de para onde a gente vai, como que a gente constrói o nosso futuro, de modo que nós cheguemos de alguma forma no lugar premiado. Qual que é esse lugar premiado? Quando você deu certo, que você alcançou um lugar na sua vida. Quando você forma uma família. Então você saiu de uma família, né? Você veio de uma família, você vai sair dela e você vai adentrar em outra família que você vai construir. Essa pessoa que você escolher para ser a sua família vai ser a pessoa que você mais ama, em tese, né? E é a pessoa que você mais ama, que você mais quer junto de você e assim por diante. Nesse bojo todo, a gente não pode esquecer de falar de religião. A religião, sobretudo monoteístas, como é o cristianismo, a gente sabe. E essa noção monoteísta vem desse também uma produção que será monogâmica, onde você só pode adorar a um Deus e, na mesma forma, você só pode amar a uma pessoa. Afinal, Deus nem é pessoa, né? Então, você pode amar só uma pessoa profundamente. Essa produção que vem da religião, que vem do capitalismo, que vem do cristianismo, que vem da instituição família, que vem do Estado, as leis e as regras e os benefícios e os acessos, a fluidez social, vai garantir para essa pessoa que constitui uma família formal, legalizada, um lugar ao sol. Um lugar em que ela vai conseguir elaborar a sua própria existência enquanto ser humano. O que isso quer dizer nesse bojo todo aqui dessas conversas que eu estou trazendo hoje para falar de não monogamia por conveniência? O que tem a ver tudo isso, Andreoni? O que tem a ver é que eu quero chamar a atenção para uma ideia que não é nada nova. Se a gente vem desde uma construção histórica, social e cultural, da maneira como a gente entende os afetos e como a gente produz o desejo, porque o desejo também está em trânsito, o desejo também é parte de uma construção social. Ele flerta com componentes fisiológicos, neuroendócrinos, neurológicos, cognitivos, mas o meio onde a gente vive tem uma influência muito grande sobre como esses processos serão significados, né? E se a gente cresce, se a gente se constrói numa sociedade em que sistematicamente uma vivência produz o afeto a partir do amor e o amor a partir da união e a união a partir de uma escolha para uma só pessoa, a gente não tem como querer se escapar, se esquivar da noção de que estes aprendizados e produções culturais, coloniais e etc. vão de alguma forma influenciar o nosso olhar. Vão influenciar o nosso gosto, o nosso desejo. O nosso gosto não é tão nosso quanto a gente acredita que ele é. Nosso desejo não é tão nosso assim como a gente acredita que ele é. Nós estamos nesse planeta, né? Nós nesse mundo, nessa sociedade. E a gente acaba apegando, né, nos apegando a certas coisas, apegando-se aos desejos, às construções sociais, e a gente nem sempre sabe que a gente gosta. A gente nem sempre tem uma consciência do que a gente gosta ou não, e muito mais. A gente não tem a consciência de por que a gente gosta do que a gente gosta. O que significa que boa parte do nosso desejo, do nosso gosto, acontece de um jeito que só vai, só tá indo. E é nessa lógica que, se a gente se constrói, se constitui e aprende a existir numa sociedade predominantemente monogâmica, cristã, conservadora, racista, transfóbica, classista e etc, capacitista, né, também, e a gente tem que falar isso, gordofóbica e tudo mais, como que a gente vai acreditar que essas influências passam por todo mundo, menos por nós? E aí, quando a gente está falando de monogamia, a vivência monogâmica ainda é muito vendida como o modelo único e ideal, talvez único possível, de você conseguir realmente ter o seu relacionamento de um modo fixo, de um modo garantido, e existem vários acordos para tendencionar? Nem sei se essa palavra existe, mas para tornar tendenciosa a nossa busca pela construção do amor, né? Tornar tendenciosa a nossa busca por um afeto, por um desejo, por um sentimento. E a monogamia constrói esse lugar como na aliança, como no casamento, como na promessa, nas juras de amor, na ideia de exclusividade, seja ela afetiva, de tempo, de ideias, de sexo, de qualquer coisa. E isso vai nos induzindo, vai criando uma tendência na nossa crença de que esse lugar é mais seguro, onde as nossas inseguranças nem vão aparecer tanto. E é aí que mora a grande questão. Quando a gente vê
que existe esse lugar que vai sugestionar o gosto, que vai mostrar que existe um modelo a ser seguido, muitas pessoas acreditam que fora do modelo monogâmico elas não conseguiriam nem viver. Porque aprenderam tanto e aprendemos tanto o amor baseado na posse, baseado na retenção de um recurso, e esse recurso é afetivo, esse recurso é a outra pessoa. A gente aprende tanto a reter as coisas para poder dizer que é nossa, e ao dizer que é nossa, sentir uma certa segurança, que no campo afetivo e relacional é a mesma coisa. E aqui acho que cabe um parênteses. Eu sempre falo, né, de que não monogamia é muito mais do que número de parceria, que não monogamia é muito mais do que pensar em com quem você transa, quem você beija, com quem você sai. Não monogamia tá para além disso porque é um movimento anticolonial. Se eu fiz toda uma construção prévia, né, e breve do que seria a colonização, o processo colonial do afeto, cabe dizer que a não monogamia é algo que rejeita todas essas construções. Mas hoje, para o episódio de hoje, eu acho que é fundamental focar, não falar somente, mas focar nesse campo do afeto relacionado na relação afetivo-sexual. É mais ou menos nesse campo que eu quero falar hoje, tá bem? E aqui a gente prossegue. Então, como é uma coisa muito produtiva nesse mundo capitalista e monogâmico, a gente acaba desenhando o nosso gosto por aí também, querendo estratégias de segurança, querendo lugares onde a gente vai se sentir cada vez mais seguro das nossas questões. Todo mundo tem ciúmes, todo mundo pode sentir ciúmes, todo mundo pode sentir insegurança, medo do abandono, pode sentir faltas, carências, isso daí qualquer pessoa pode passar por isso. Só que a monogamia cria estratégias para querer iludir nosso sentimento, nosso afeto e a produção do nosso afeto, ao ponto de fazer com que a gente procure contextos onde o nosso sentimento, o nosso afeto e o nosso desejo sejam colocados dentro de um campo e esse campo seja assegurado. E aí a gente cai na noção de não monogamia por conveniência, finalmente, que é o seguinte: se por um lado, no ponto de vista dos relacionamentos afetivos sexuais, a não monogamia te possibilita ter uma relação afetivo-sexual com a pessoa A, com a pessoa B, com a pessoa C, com mais de uma pessoa simultaneamente, né? Você pode se relacionar com mais de uma pessoa no mesmo período, na sua vida, no mês, na semana. Você pode ter mais de uma relação. Isso abre margem para que a gente também se permita conhecer mais pessoas, conhecer mais de nós, mais de quem a gente é, mais de como a gente deseja. Meio que isso afrouxa, de certa forma, aquele nosso critério e cálculo que a gente usa com tanto rigor na monogamia para que a gente construa desejo pelas pessoas, porque na monogamia acontece mais ou menos assim. Você sabe que você quer se relacionar com alguém, você quer, vamos dizer que você queira construir uma família, e você quer se relacionar com alguém, mas a sua escolha precisa ser uma escolha muito acertada, porque toda essa noção também de tabu, de um tabu que é muito religioso na maioria dos casos, mas também de uma vigilância social sobre a sexualidade alheia, essa coisa de promiscuidade, como costumam chamar as pessoas conservadoras, né, que seria mais uma sociossexualidade, abertura a relações sexuais plurais. Essa pessoa que se relaciona com muitas pessoas, a depender do gênero, ela vai ser mal vista, sobretudo mulheres, sobretudo travestis, pessoas de sexo que não do gênero que não sejam homens. E aí, o que acontece? A ideia é que, dentro da monogamia, você procure a sua parceria, uma parceria que vai te acompanhar para toda a vida, no famoso na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, na alegria, na tristeza, até que a morte o separe, né? Essa jura quase fantasiosa, mas que ainda está presente em todas as artificialidades de um casamento cerimonial, né? Mas ela guarda um discurso sobre uma sociedade em que a jura é que você fique com aquela pessoa para sempre. E nessa noção de ficar para sempre, você tem que fazer uma escolha bem escolhida. Você tem que escolher muito bem. Aí vem aquelas coisas, essa pessoa faz isso, mas ela tem essa característica que para mim é indispensável, é fundamental e é o que realmente me faz gostar de alguém. Então, por causa de uma característica, a gente fala, beleza, vamos manter assim, tá bom? Vamos seguir desse jeito. A gente abre mão, em outras palavras, né? A gente abre mão de outros critérios que também são importantes, mas que naquele momento a gente não colocou como critérios fundamentais da nossa vida, e como tem que ser uma escolha quase infalível, nós vamos escolher alguma característica que seja muito importante. Talvez, ele não me bate, ele não me xinga, ele escova os dentes,
E assim vai, né? Enfim, várias possibilidades. E o que acontece é, essa escolha infalível faz com que a gente rejeite várias parcerias porque de repente tá faltando aquele critério específico. Coisa que para monogamia funciona assim, e na não monogamia existe um certo afrouxamento desse critério porque a gente não está procurando uma pessoa infalível, em tese. Não estamos procurando uma pessoa que compreenda todos os nossos desejos. É esperado, pelo menos, que a gente saiba que na não monogamia pessoas são diferentes, pessoas pensam diferentes, têm características diferentes e uma pessoa não precisa suprir todas as nossas necessidades. E ninguém é capaz disso, tá? Eu só queria avisar. Ninguém vai suprir todas as nossas necessidades por alguns motivos muito simples. Entre eles, porque nem as nossas necessidades são fixas, porque a gente muda ao longo do tempo, a gente se transforma ao longo do contexto da vida e as necessidades se mudam também, igual aquele poema, né? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. E a gente vai vivendo essa mudança. Então, nem a gente sabe quais são as necessidades que vão permanecer, e segundo, que às vezes até a gente está de saco cheio de quem a gente é. A gente quer trocar um visual, quer trocar um comportamento, quer trocar alguma coisa em nós, porque a gente cansa um pouco. Então nós não somos autossuficientes, ninguém é onipotente, e ninguém vai ser capaz de satisfazer tudo isso em nós, porque mesmo que uma pessoa hoje satisfaça todos os seus desejos, você pode mudar e aquela pessoa também pode mudar. E serão pessoas diferentes que talvez não vão se complementar. E aí entra as relações monogâmicas com todos os seus abusos e toxicidades, toxicidez, sei lá, para produzir uma relação que não pode ter fim. E ela não vai ter fim à custa de cessão. Alguém vai ter que ceder. Ceder e muito. E geralmente quem cede não é o homem cis hétero branco, né? Por fim, fecha essa parte e vamos pensar agora como que, se na sociedade a promiscuidade, né, se relacionar com mais pessoas é um problema, dentro do formato monogâmico, existe um modo de você começar a se relacionar com várias pessoas e ainda soar como uma pessoa descolada, porque ainda dizem por aí, acho super errado isso, né, de que pessoas não monogâmicas são mais evoluídas. Não existe isso de gente mais evoluída que a outra. Esse pensamento hierárquico, esse pensamento colonial que vai construir na pessoa essa noção de progresso, que você vai ser melhor a cada ato que fizer, o ser humano melhor, sua melhor versão, zero, gente, palhaçada total. Mas acredita-se isso, né? Então, se dentro da monogamia você tem esse lugar que você tem maturidade para se relacionar com várias pessoas, então você é uma pessoa desconstruída, algumas pessoas que têm uma expectativa monogâmica, não é que ela tem tendências, ela tem expectativa monogâmica. Qual é a expectativa monogâmica? Ter um relacionamento único, fixo, fechado. Como ela quer também passar por uma oportunidade onde ela possa experimentar outras relações enquanto ela decide, ela se coloca como uma pessoa não monogâmica. E aí que entra a não monogamia por conveniência. A não monogamia, tratada somente nesse lugar específico das relações afetivos sexuais, ela acaba que vira uma coisa conveniente. Essa conveniência vai ser utilizada em favor dessa pessoa que é monogâmica, tanto no comportamento quanto no ato, no pensamento. E essa pessoa monogâmica vai surfar na onda dessa suposta não monogamia para se relacionar com uma pessoa aqui, uma pessoa ali, com várias pessoas ao longo do tempo. E nessa ida, no fundo, o que ela está fazendo ela vai se relacionando, procurando aquelas relações com mais estabilidade. E quando encontra uma relação com mais estabilidade, quando encontra uma relação onde está gostando e está vivendo bem, ela vai testando. E ela vai ficar naquela relação até aparecer uma outra relação que atenda mais critérios ainda que ela gostaria. Então, se na monogamia a busca ela é muito certeira e você não pode ficar testando tanto em tese, na não monogamia você vai lá experimentando, nesse caso da conveniência, né? Você vai lá experimentando afetos, abraços, sexos, desejos, conversas e tudo, até que um dia você encontra, dentro do modelo monogâmico da Disney, o seu príncipe encantado, a sua princesa encantada. Essa coisa super cis heteronormativa também. E você encontra aquela pessoa encantada que você tanto queria. E quando você encontra essa pessoa, e se por acaso você encontrou essa pessoa e essa pessoa tem tendências também monogâmicas, fechou o esquema. Vocês vão para junto dessa pessoa e as suas outras relações, tchau.
E eu falo isso porque tanto já aconteceu comigo e algumas vezes, né? Várias, acho que é muito, mas algumas. E já acontece com muitas pessoas ao meu redor que eu conheço, porque a gente não tem uma bola de cristal, a gente não sabe onde a gente tá entrando, né? Bom seria se a gente tivesse, tipo, um oráculo dizendo, olha, você vai entrar aqui, vai acontecer isso, isso e isso. Mas a gente não tem. A gente vai descobrir só na hora das relações acontecendo na vida, no desenvolvimento mesmo. E aí acontece que às vezes você tá lá numa relação, igual já aconteceu comigo, você tá se relacionando com uma pessoa, aí você conhece uma outra pessoa que diz que quer uma relação com você e que ela é não monogâmica, etc e tal. Só que aí vocês começam a se relacionar e você percebe que tudo naquela relação encaminha para uma relação monogâmica. Coisas do tipo, vamos supor que você já está numa relação com outras pessoas e conheceu uma pessoa B. Essa pessoa B que você conheceu, ela vai conversando com você, vocês vão tendo um entendimento bacana, gostoso, só que é a partir de várias estratégias monogâmicas e cristãs também, que é quase a mesma coisa, a partir da culpa, do ressentimento, dos joguinhos, sabe aqueles joguinhos emocionais bem imaturos? Junto com tudo isso, vai acontecendo que essa pessoa vai querendo colocar você dentro de um lugar quase que exclusivo de afeto. Ah, porque você não sai comigo. Ah, porque você não tem tempo pra mim. Ah, porque você só fica com essa outra pessoa. Ah, porque você tá indo ver essa outra pessoa em vez de ficar comigo. Porque você prefere estar com essa pessoa em vez de estar comigo. Porque você escolheu estar com essa pessoa em vez de estar comigo. Começa todas essas jogadas que vão desenhando na relação todo esse aspecto da culpa cristã. E não importa se a pessoa nasceu na igreja ou não. A culpa cristã não está relacionada só à igreja, né? É um modus operandi muito da sociedade que na monogamia é muito forte. Então começa-se todo um trabalho ali de que ou a pessoa tá com você até encontrar alguém mais monogâmico, ou ela tá com você querendo trazer você para um lugar de exclusividade e centralidade da relação, independente de você já ter outras relações ou não. E essa tentativa de centralidade, essa tentativa de construir um lugar onde a centralidade do afeto vai girar em torno da entidade casal, é uma perspectiva monogâmica que as pessoas às vezes utilizam na não monogamia, nesse lugar supostamente não monogâmico. Então, vai se desenvolvendo ali, né, no relacionamento, uma prática muito tóxica de relação, onde a ideia inicial é, vamos viver a não monogamia. Só que quando isso vai acontecendo, essa pessoa que já tem uma expectativa monogâmica vai construindo nessa relação, nessa convivência, um lugar totalmente direcionado para uma exclusividade. E começa a te ameaçar com falas do tipo, eu não tô bem assim porque você está me cerceando, eu não tô me sentindo bem porque você está se relacionando com outra pessoa. Podem ter comentários até racistas, dependendo do como for, transfóbicos, dependendo de como for. E aí, a gente vai percebendo como que no longo da história, como que ao longo da construção dessa relação não monogâmica por conveniência, o objetivo da pessoa, na verdade, é construir um lugar monogâmico. E mesmo que, e aqui é importante, e mesmo que essa pessoa, uma hora conseguida essa centralidade, uma hora conseguida essa construção da entidade casal, essa pessoa ainda compreenda e aceite, entre aspas, né, que você tenha relações com outras pessoas, relações sexuais, casuais com outras pessoas, nem por isso vai deixar de ser uma relação monogâmica. Por quê? Porque aí você vai ouvir lá aquele episódio que eu gravei sobre relacionamento aberto. Porque às vezes a pessoa quer sair de uma relação não monogâmica com você e produzir todo um contexto para construir, na verdade, um relacionamento aberto, onde a entidade casal é a entidade que vai funcionar. Ela até autoriza, tá, que você se relacione com outras pessoas, mas esta pessoa tem que ser a central. Essa pessoa tem que ser a principal. É isso que essa pessoa está buscando. E isso é importante a gente repensar, né? O que a gente está buscando numa relação não monogâmica? A gente quer uma exclusividade, um fechamento, a centralidade? Porque se a gente está procurando uma centralidade, a gente está procurando uma relação monogâmica. Uma relação que acontece nos modelos monogâmicos. E aí eu falo mesmo, sabe, gente? A gente precisa pensar sobre isso no sentido tanto da gente em relação a quem vem se relacionar com a gente, quanto em relação de nós com as outras pessoas. Se o que a gente está sentindo naquele momento é que a gente quer uma relação monogâmica, fechada e etc., vamos procurar relações com pessoas que topem esse formato. Quando a gente quer uma relação com uma pessoa que quer uma relação aberta em vez de uma relação não monogâmica, vamos procurar relações com pessoas que topem esse formato.
eu fico olhando, né? Eu falo muito de não monogamia nas redes, eu falo muito de relacionamentos e tal. E às vezes, mesmo assim, eu acabo, ai meu Deus, me relacionando com pessoas que têm essa perspectiva quase de uma monogamia, de uma não monogamia por conveniência, nesse sentido de que a pessoa chega, sabe como funciona esse esquema, ou pressupõe que sabe, e vai direcionando para esse fechamento, para essa exclusividade, para um lugar onde entendo as questões, né, da vida, dos ciúmes, das inseguranças, isso tudo eu já falei, faz parte mesmo da nossa vivência. Só que a pessoa, em vez de olhar isso num lugar que enxergue a si, num ponto em que precisa elaborar mais, entender mais, quer colocar outra pessoa como vítima, como culpada. No caso, quer se colocar como a vítima da situação e joga sobre a outra pessoa as responsabilidades daquele sentimento. Não é gostoso sentir ciúmes, não é gostoso ficar com insegurança, não é gostoso nada disso, né? E não é sobre a gente abandonar a pessoa e falar, não, você tem ciúme, vaza daqui, vai se resolver, quando se resolver me procura. Não é sobre isso, mas também é sobre entender que tem coisas que não são da responsabilidade da outra pessoa. A outra pessoa, ou eu, ou você, qualquer pessoa assim da relação, vai tentar acolher dentro das possibilidades, vai tentar compreender, vai lidar com aquilo de um jeito que faça sentido, né? E dentro das suas possibilidades e limites também, para acolher. Eu acho que a gente vai passar por inseguranças e conversar, se abrir, ter um lugar seguro para falar sobre isso, é muito bom, muito gostoso. Só que aí tem casos em que essas condições e essas emoções são usadas como um instrumento, como ferramenta da produção de culpa, e esse ciúme acaba sendo transformado numa violência verbal. E não que a pessoa tenha que ser pronta, ninguém tem que nascer pronto, mas isso se transforma em uma violência verbal, se transforma numa agressão verbal e uma cobrança em um lugar que é muito culposo, culpabilista, né? Culposo acho que tem outro significado, é quando não tem a intenção de fazer, né? E no caso talvez não tenha a intenção de magoar, mas magoa. Não é porque a pessoa não fez por mal que o que ela fez deixou de ser mal. Às vezes a pessoa faz na melhor das intenções ou tentando ser boa, mas fez uma coisa mal e que nos machuca. Isso acontece e o mesmo de nós para outras pessoas, né? E aqui, entrar nessa discussão de quando essa relação caminha para uma relação por conveniência, é quando a pessoa já está decidida do que ela quer como relacionamento, ela já tem uma noção do que ela aguenta enquanto relação, só que ela vai reproduzindo as técnicas monogâmicas de cercamento, vai produzindo o seu cercado naquela relação, naquela propriedade, para que aquela propriedade seja só dela. E se algo não acontece ali de um jeito que a exclusividade seja posta em direção a essa pessoa, aí essa pessoa começa também a usar da culpa, usar do ressentimento, usar da toxicidade da relação, começa a pressionar por outros caminhos, começa a fazer vários movimentos, e se a gente estiver falando de uma relação interracial, a gente vê que até o racismo entra no jogo. Até o racismo entra como ferramenta, até o racismo entra como um lugar para meio que te subjugar. Como eu já vi casos de relações interraciais, a parte negra ser, tipo, colocada sob suspeita de que se essa parte negra é uma parte limpa, se faz escolhas com pessoas, que essas pessoas com que ela se relaciona, se são pessoas limpas, porque, eu não me escolhi me relacionar com essa outra pessoa, é você que se relaciona, e eu não tenho que lidar com você, ter contato com aquela pessoa. Como assim? Como assim, gente? Isso é racismo, né? Não precisa nem falar muito. É a questão do nojo, a questão da limpeza, da purificação, que só o alecrim dourado é limpo. Só o alecrim dourado é puro, só o alecrim dourado faz todos os seus acompanhamentos e tem o seu corpo perfeito e limpinho, né? O outro corpo é um corpo sujo, ou se o corpo não é sujo, quando a questão e a dúvida, né, posta sobre o próprio corpo em questão, o corpo negro, por exemplo, é posto sobre a escolha que este corpo faz em relações afetivas para si. E aí fica complicado, né? Porque racismo não dá para tolerar. Transfobia também não dá para tolerar. Esse tipo de coisa vem como ferramentas. E aí a gente precisa pensar, precisa elaborar o nosso pensamento para entender que na nossa vivência, na nossa história e na nossa trajetória de vida, temos que conhecer até onde a gente banca as coisas. Se a gente quer uma relação monogâmica, vamos procurar pessoas monogâmicas. Não desejo isso para ninguém, né? Mas se quer, procure pessoas monogâmicas. Se você quer um relacionamento aberto, centralizado, mais fechado numa pessoa e num casal, porque nesse momento é o que você dá conta de viver, por todas as suas questões emocionais, emotivas, psicológicas, se é o que você dá conta de viver hoje, procure pessoas que estão nessa mesma dinâmica.
Não tente entrar num lugar onde você não consegue nadar. Eu acho que a gente precisa, né, saber nossos limites, saber o que a gente consegue dar conta, porque é o neoliberalismo e o capitalismo que nos convence de que nós temos que sair da zona de conforto de qualquer jeito, que nós temos que enfrentar o mal, que nós temos que fazer o quê? Aderir àquele ditado de que mar calmo não faz bom marinheiro. Não, a gente não tá querendo fazer marinheiro de nada, a gente quer um mar tranquilo, eu nem quero mar, eu quero um lugar sossegado, eu quero a praia, sabe? Então se a gente quer se produzir no caos, tem que saber se banca produzir o caos. Se a gente quer uma relação tranquila, pacífica, leve, dentro das suas possibilidades, vamos tentar relações onde as pessoas envolvidas estão dispostas à mesma coisa, porque também é muito cansativo, eu imagino, para essa pessoa que pratica a não monogamia por conveniência, ela tem que ficar o tempo todo ali elaborando estratégias, o tempo todo se colocando em testes e sofrendo, né, com todas as angústias que vêm a partir daí, sofrendo porque aquela relação dela não ficou do jeito que ela queria, não tá do jeito que ela queria, e ela tem que estar o tempo todo lidando com ciúmes, inseguranças, dores e tristezas, frustrações. Não é bom para nenhuma das partes isso. E quando a gente se questiona se a gente está conseguindo dar conta, isso é importante, isso é necessário para a gente conseguir olhar para onde estamos caminhando. E aí eu resumo, né? A não monogamia por conveniência é este lugar onde a pessoa já sabe que ela quer, o que ela banca ou não, às vezes, ela quer uma relação centrada, uma relação com a entidade casal ali na ponta, e essa relação da entidade casal precisa ser mantida e ela está só se relacionando com alguém enquanto não aparece uma outra pessoa. E uma coisa que é muito comum também, uma pessoa com essa tendência, essa expectativa monogâmica, vem se relacionar com pessoas que são não monogâmicas e se relaciona com uma, com duas, com três e vai se relacionando até o momento em que essa pessoa encontrou outra pessoa por aí que topou a sua monogamia, que topou o seu lugar, e aí neste momento ela abandona todas as relações, termina com todo mundo porque ela quis terminar, rompe os afetos, os vínculos e fala, olha, pra mim não vai dar mais porque eu encontrei a pessoa que vai fechar um relacionamento comigo. O que talvez para algumas pessoas seja tranquilo, né? Porque não é não monogâmico, não pode terminar a hora que quiser, mas não é assim, né? Não monogamia envolve afeto, envolve desejo, envolve união, vontades, envolve um monte de coisa. Envolve as questões do nosso amor, do nosso afeto, do nosso apego pela outra pessoa, da construção de vínculos pela outra pessoa, e simplesmente aparecer alguém na relação ali e que esse alguém tope uma vivência monogâmica. E essa vivência monogâmica vai ser simplesmente fechada e tchau para todo mundo. É uma não monogamia também por conveniência, porque talvez, se essa pessoa vivesse um relacionamento fechado, monogâmico, ela nem procuraria outras pessoas pelas quais ela se interessaria. Mas como ela tem essa oportunidade de procurar pessoas pelas quais ela se interessa, ela vai fazendo meio que uma lista, né? Meio que um lugar assim de, como eu posso dizer? Um repositório, onde ela vai escolhendo as pessoas e vai colocando ali aquelas por classificação quem ela gosta mais. Quando encontrou uma pessoa que topa as monogamices dela, aí ela fecha isso. Tem um caso, né, muito próprio meu, do meu casamento mesmo. Eu me casei com uma pessoa no formato monogâmico, a gente se casou no cartório e tudo, ficamos 7 anos casadas. E no último ano a gente conversou, depois de muitas conversas mesmo, a gente resolveu abrir o relacionamento. E uma coisa que a gente sempre teve muito colocado é que quando a gente abre o relacionamento deve ser aberto no melhor momento dele, no momento que está mais contente, mais estável, mais sólido. Foi o que a gente fez. Muitas conversas, resolvemos abrir. Quando a gente abre o relacionamento, eu fiquei um tempão sem me relacionar com ninguém, só conversando com pessoas em aplicativo e pronto. Essa pessoa com quem eu me relacionava conheceu uma pessoa, começou a gostar dessa pessoa e esta pessoa disse pra ela, eu não me relaciono com pessoas casadas. Aí essa minha pessoa, né, minha ex-companheira, que eu me relacionava, fala assim, então o que a gente pode fazer, né? Ela tinha 2 opções, entre outras, que era não estar com ele porque ela estava comigo, a gente era casado, mas de casamento aberto, né? Ou ela podia não estar comigo e estar com essa pessoa. O que aconteceu foi que, mesmo estando comigo, ela foi construindo a relação com essa outra pessoa, e com essa outra pessoa, ela foi viver a vida dela e tá lá até hoje, já faz alguns anos. Isso para mostrar o quê? Às vezes a pessoa não topa a vivência não monogâmica, mas é nesta vivência não monogâmica que ela vai ter uma abertura para desejar outros desejos e viver outras vidas. E nesse desejar outros desejos e viver outra vida, na verdade o que ela está fazendo não é expandindo
as suas relações, ela está trocando as relações. E às vezes isso acontece num lugar com pouquíssima afetividade, consideração e cuidado, né? E isso no lugar do casamento acontece, eu acho que é isso. As pessoas abrem um relacionamento e podem se apaixonar por outras pessoas, não tem nada que impeça isso. Se apaixonar por outras pessoas pode acontecer em qualquer contexto. E não existe um controle a respeito e não tem problema, né? Eu não fico chateada porque a pessoa se apaixonou por outra pessoa. A chateação é que havia um combinado de que, olha, se você se apaixonar por alguém, se interessar por alguém e não quiser estar mais comigo, me avisa. Nunca me avisou. Eu descobri porque eu perguntei em um momento já meio avançado da situação. E às vezes a gente está nas relações hoje em dia, com pessoas se relacionando numa monogamia, ou melhor, numa não monogamia, e as pessoas com quem a gente se relaciona, a gente cria vínculo, a gente cria planos, cria conceitos, cria um relacionamento bom e assim, gostoso, né? E às vezes, nessa construção, a gente vai lá, constrói toda uma vivência e tudo, só que a pessoa que está com a gente só está com a gente até ela encontrar alguém com a qual ela consiga construir uma relação fechada. E no fundo é isso que eu digo, a pessoa nunca foi de fato não monogâmica. Ela na verdade foi uma pessoa que estava só procurando o momento certo de monogamizar as relações e às vezes ela encontra e tchau para você. Não monogamia por conveniência. É assim que funciona, muito mais complexa dependendo dos casos, mas é bom a gente saber e entender essas coisas. Por quê? Porque a gente para de fazer certos comportamentos que é se dobrar para um relacionamento continuar. Se a gente está numa relação e a dinâmica proposta por uma das partes, essa dinâmica do exclusivismo, da exclusividade afetiva, todo lugar que vai você tem que ir, todo lugar que ela vai quer que você vá, porque se você não vai já vira um motivo de cobrança, porque você não vai nos lugares que eu gosto e eu sinto falta disso. E é uma necessidade da pessoa, que é um direito da pessoa ter essa necessidade. O que não é, o certo é exigir que a outra pessoa esteja e isso entre no lugar de uma cobrança e de um apontamento do tipo, olha, eu faço tanta coisa por você e você não faz essas coisas que eu gostaria por mim. Não é sobre barganhar concessões e serviços. É sobre o que a gente dá conta ou não. A outra pessoa não é responsável por nos fazer bem, nós não somos responsáveis por fazer outra pessoa bem. Mas em conjunto, no conversar e no viver, isso pode acontecer de um lugar saudável. Porque senão vai começar cheio de joguinho, sabe? Ficar nessas troquinhas de ameaça daqui e dali e querer jogar na cara coisas que a pessoa fez por você e que no fundo às vezes nem foi por amor. Você não fez nada por amor. Ela fez puramente porque ela queria ter ferramentas futuras para poder usar contra você, caso você não cedesse a alguma exclusividade. Só que aí, neste momento, cabe a gente ir para a segunda parte que eu falei que ia comentar, que às vezes se confunde com essa não monogamia por conveniência. Eu acho errado pessoas que usam a não monogamia nesse lugar da conveniência, que elas não topam, não querem viver a não monogamia de jeito nenhum, mas elas querem ali saltar de relação em relação até encontrar um príncipe encantado ou até converter alguém e até fazer a sua relação acontecer do jeitinho que ela sempre quis, que nunca foi não monogâmica. Esse é um ponto, discordo, acho que as pessoas que fazem isso são pessoas oportunistas, são pessoas bastante complicadas e tóxicas também. Mas o outro lugar, e que flerta, de certa maneira, com o que eu falei até agora, que é sobre a gente conhecer nossos limites, né? Conhecer até onde a gente vai, é importante também porque quando a gente se propõe a entrar numa relação não monogâmica, a entrar num relacionamento que ele funciona nas estéticas e na ética e na proposta não monogâmica, e aqui eu relembro, não monogamia não é só sobre número de parceria, é sobre descolonizar afetos, descolonizar o nosso olhar sobre história, sobre o mundo, sobre raça, gênero, sexualidade, assim por diante. Quando a gente vai para esse lugar, ainda mais considerando tudo que a gente falou no comecinho, de que a gente viveu, né, gente? Uma sociedade vive, uma sociedade que produz uma vivência monogâmica como um modelo, como norma. Se a gente quer sair desse modelo, a gente vai sair, mas pode dizer que a gente carregue no nosso corpo, nas nossas roupas, os rastros das marcas do sangue da monogamia. E a gente carrega esse rastro conosco por onde a gente for. Isso não quer dizer que a gente vai ser sempre monogâmico, mas quer dizer que a gente pode carregar traumas, carregar aprendizados e carregar expectativas de pequenas a médias ou grandes sobre isso. Mas, mesmo assim, a gente tem o comprometimento de que, não, eu não quero mais, a monogamia não me cabe, não me serve, não me encaixa, eu quero viver outra vida, eu não quero mais isso. E mesmo quando a gente faz esse movimento consciente de que não tem mais a expectativa monogâmica,
Não tem mais o desejo monogâmico de ser. Tem o desejo de quebrar isso tudo, mas nem por isso a gente já consegue quebrar logo de cara. Às vezes é mais fácil a gente quebrar a cara do que as expectativas. Mas aí o que acontece é que a gente vai entrar nas relações e a gente não nasce pronta, né? A gente vai entrar nas relações, a gente vai entrar ainda com ciúmes, a gente vai entrar ainda com necessidades de presença, com carência, com vontade de contato, com medo de abandono, e a raça, o gênero, a condição que a pessoa vive, se a pessoa tem filhos ou não, se a pessoa é neurodiversa, se a pessoa tem deficiência, se é uma pessoa gorda, uma pessoa negra, trans, e dependendo da classe também. Tudo isso vai modular como que essas características que eu falei, tipo medo do abandono, ciúme, carência, angústia, ansiedade, etc., vai mudar a intensidade e o percurso de cada coisa dessa. Então a gente vai se produzindo na sociedade e carregando essas marcas com a gente. Quando entra numa relação não monogâmica, isso não desaparece. A gente tem que lidar com isso como? Vivendo, conversando, elaborando, mas quando a gente já sabe que o que a gente quer é uma vivência não monogâmica e de que a monogamia não nos encaixa, não nos serve, a gente vai entendendo, vai aprendendo, vai lendo, vai conversando e vai vivendo, acima de tudo, a gente vai vivendo ao ponto de compreender que essas questões da desejabilidade monogâmica não cabem no relacionamento não monogâmico. Então não vamos usar isso como ferramenta. Nem sempre é tão simples assim, né? Na prática, a teoria é outra. Mas isso tudo vai se aflorar, vai aparecer, mas a gente não tem que jogar na outra pessoa as nossas raivas, os nossos ódios e os nossos ciúmes, e ser racista, transfóbica, etc., com aquela pessoa. A gente tem que olhar pra gente e falar assim, eu tô dando conta? Eu banco isso nesse momento? Eu consigo lidar com isso nesse momento? Pode ser um desejo muito grande da pessoa, mas ela precisa saber se naquele momento, naquela situação, naquela relação, ela dá conta, para não correr o risco de cair num lugar monogâmico também do afeto. E o lugar monogâmico do afeto é onde a relação não vai acabar, onde vai durar para sempre. E se a gente coloca essa lógica monogâmica de que relações são feitas para não acabar, a menos que tenha violência física ou morte, né? Ou doença, etc., a menos que seja algo muito, muito grave, as relações não vão acabar, a gente vai produzir na relação um lugar total de invisibilidade nossa. A gente vai parar de levar em conta nossos desejos, nossos limites e nossas concessões para que aquela relação não acabe. E eu falo, por mais difícil que seja, se aquela relação que você tem não está conseguindo ser mantida, e para ela ser mantida você tem que o tempo todo romper os seus limites, ou a outra pessoa tem que romper os limites dela, porque só assim tem um encaixe, preste atenção. Talvez não é para acontecer desse jeito, não é nem para ser essa relação. Pode ser uma relação de amizade, às vezes não é uma relação afetiva, sexual, às vezes é um outro tipo de relacionamento que vai se desenvolver a partir dali, que do jeito que tá, o único jeito de funcionar funcionar entre aspas, é cada pessoa romper seus limites e entrar em um estado de angústia e sofrimento. Ao saber disso, para que a gente vai querer continuar? Isso não é uma não monogamia por conveniência nesse contexto, é uma não monogamia que a gente está tentando construir, mas que na materialidade dos fatos a gente se depara com os nossos fantasmas e não tem jeito, a gente vai se deparar com os nossos fantasmas. E ao se deparar com estes fantasmas, a gente vai viver coisas que a gente achou que estava resolvida. A gente achava que o ciúme, que a angústia, que o medo do abandono, que a carência estava tudo resolvido, mas não estava, apareceu. E agora que apareceu essa relação do formato que ela está, ela compreende isso? Isso cabe nessa relação? Ou tem que ser feito várias concessões, várias modificações e transformações para caber? Tem que se cortar em quantas partes para caber nessa caixa idealizada de relação? Terminar é uma coisa muito difícil, términos são dolorosos em muitos casos, na maioria deles pelo menos. Ficam marcas, ficam dores, ficam angústias, sofrimentos e até às vezes muitas raivas, né, e ódios das pessoas. Mas às vezes é melhor um término do que um término enquanto a relação tá boa, enquanto tá saudável, enquanto pode ser construída outra coisa, do que quando a gente já tá num lugar onde não sobra nem amizade, não sobra nem contato, porque foram rompidas todas as possibilidades, tudo foi devastado. E isso não faz bem. Então, se tem a não monogamia por conveniência, que é um problema sério, que nem é não monogamia, tem essa ideia da vivência prática da não monogamia, que às vezes ela não funcionou pra gente do jeito que a gente quer neste momento. Quer dizer que, então eu vou abandonar a não monogamia? Não, não é sobre isso também, né? Mas quer dizer
que a gente pode repensar a intensidade dos vínculos que a gente quer construir nos limites que a gente tem disponível. Como que a gente quer viver isso? Já que eu sei que eu sou uma pessoa que tem extremamente o ciúme, que não foi desenvolvido um pensamento a respeito, não elaborei, não consigo lidar com ele, por que eu vou me relacionar com pessoas que já têm várias relações? Se eu sei que eu vou sofrer de um ciúme profundo, por que eu vou me relacionar com uma pessoa que está elaborando esses temas na internet, né? Para me colocar nesse lugar de dor e sofrimento agudo. Por que eu vou me relacionar com uma pessoa assim? Então a gente vai pensando como que faz. Eu acho que os desafios estão aí para serem vividos também, alguns deles. E se a gente quer mesmo viver isso, vamos pensar em outra forma de manter essa vivência sem que a culpa seja elencada como uma ferramenta, a humilhação, o joguinho, ficar fazendo joguinho de afeto, de interesse, desinteresse, de sumiço, fazer joguinhos de segredo. Pra quê, sabe, fazer esse tipo de coisa? A gente não precisa, porque isso adoece a relação. Essas pessoas que trabalham com culpas, ressentimentos, que não mentem em tese, mas que acabam reproduzindo várias hipocrisias na relação, essas pessoas que acabam fazendo vários joguinhos, a relação não tem como ficar boa. E para as pessoas, só se para as pessoas ficar boa é continuar. Uma relação boa é aquela que não acaba. Aí, de novo, é a monogamia, né? Vamos entender nossos limites. Tem um episódio aqui que eu falo sobre limites, que eu falo sobre esse tipo de coisa. Dá uma olhadinha lá, vê o que você acha dele também. E, por fim, dizer que não existe um formato ideal de não monogamia. Não existe um lugar onde você vai chegar e, nesse momento, vai dizer eu sou uma pessoa não monogâmica de verdade. Não tem. Não é sobre ter uma coisa que é não monogâmica, mas é sobre pensar sobre uma coisa que não é monogâmica. É muito mais sobre a gente encontrar um lugar que não é monogâmico do que ficar procurando eternamente por um lugar que é não monogâmico. A não monogamia não é um tipo de relacionamento. Ela é a quebra de uma colonização sistemática que produziu a monogamia. Por isso que ela é não monogamia. Não é sobre ser o oposto, ser o contrário. É sobre não ser. É sobre não praticar técnicas e tecnologias monogâmicas nas nossas relações. Se a gente está numa relação que a pessoa está tentando a não monogamia também, nós estamos tentando também, e nós temos nossos desafios, nossas dificuldades, nossos problemas para lidar, vamos conversar, né? O diálogo, o acolhimento, estar presente ali, querer entender, querer saber um pouco da outra pessoa, querer saber onde toca aquela angústia, onde toca aquela carência, como que eu posso lidar com isso de um jeito que eu possa produzir menos carência, como que eu posso atuar de um lugar onde o ciúme seja atenuado para você, ou então elaborado melhor, como que eu posso participar dessa relação de um jeito em que a gente consiga lidar com o medo do abandono, com essas carências que você tem ou que eu tenho, como que a gente lida com isso? Lembrando também, como que a gente lida com isso sem que a gente tenha que se desconsiderar nesse jogo. Não é que a gente vai ser uma pessoa acolhedora e por isso vamos passar por cima de todos os limites que a gente tem. Não, é sobre como eu posso cuidar de você sem descuidar de mim. Como você pode estar comigo sem deixar de estar com você. Como que a gente se ama sem deixar de amar outra pessoa ou como a gente ama outra pessoa sem deixar de se amar também. É sobre um eterno jogo da vida. Não joguinho, tá, gente? Mas sobre o eterno funcionamento da vida, são elaborações que vão vindo. E não existe também uma identidade fixa, um desejo fixo, né? Como eu falei, a gente vai se transformando. Ao longo do tempo a gente se transforma, se reconstitui, repensa nossas práticas, mas não se coloque numa situação onde você tenha que passar por sofrimentos agudos para você fazer aquela relação valer a pena. Se não estiver funcionando para você, não fique nessa relação que vai te deixar cada vez mais desgastado ou que vai desgastar a pessoa. Relações não são infinitas, elas podem terminar. Para uma relação nunca terminar, para ela nunca acabar, ela precisa ser construída na moda monogâmica. Ela tem que ter bastante imposição, bastante contrato, bastante proibição e alguma parte vai ter que ceder mais do que as outras, né? Eu não mencionei no lugar da não monogamia por conveniência que muitos homens fazem isso com muita força, né? Porque eu quero gravar um episódio sobre quem se beneficia da não monogamia. E para mim não são os homens. Quem se beneficia são pessoas dissidentes, são mulheres. Os homens sempre se beneficiaram de qualquer coisa. Eles sempre estão aí com seus lugares, homens cisgêneros, sobretudo se for branco e hétero, né? Eles sempre tiveram privilégios sociais. E eles não utilizam da não monogamia por conveniência como um privilégio. Eles sempre fizeram isso e sempre vão fazer. Só que é um lugar de acesso também. É mais um lugar de acesso que eles entram nesse campo. Então vamos pensando
qual que é a ideia dessa pessoa que entra nessa relação e quais são as coisas que essa pessoa traz e o que ela está esperando. É sempre bom a gente tentar conversar sobre expectativa. Não deveríamos entrar numa relação para querer mudar as pessoas. Não deveríamos querer transformar um desejo de ninguém. A gente precisa entrar e ver como que tá a cena e ter liberdade de poder decidir, escolher se a gente consegue e se a gente quer estar ali. Esse, na minha opinião, esse seria o melhor caminho, entre muitos outros. E lembrar, né, gente? A gente não precisa dar conta de tudo a todo momento. Nem tudo de uma vez e nem de uma vez por todas. Você já parou para pensar? Então é isso, minha gente. Ficamos por aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Não esqueçam de compartilhar esse episódio, todos aqueles que vocês acharam bonitinho. Compartilhem nos seus stories do Instagram, marca o meu perfil, andreone.medrado. Já aproveita também, né, para seguir o meu perfil. E se você quiser deixar o seu depoimento, se você quiser deixar um relato ou uma pergunta, você pode acessar o formulário que está no link aqui embaixo e você pode escrever a sua pergunta ali e eu vou deixar um espaço no formulário para você poder anexar também um áudio, caso você queira que o seu áudio seja colocado no episódio e eu comente sobre o seu áudio. Espero muito pela sua opinião, pelo seu depoimento e vamos juntos construir uma nova maneira de pensar na monogamia junto com todas as pessoas que estão aqui e ao redor de nós falando sobre descolonização das relações afetivas. Vejo vocês em breve, até um próximo episódio.